Posso começar, Geraldo? Ok. Beleza. Então, quero dar as boas-vindas a todos, né, compartilhar com vocês que eu estou muito, muito, muito feliz por essa retomada do bate-papo com a Brat, né, o nosso âncora, que é o árbitro associado Anderson, né, ele já vem fazendo esse movimento, a gente teve até um bate-papo com as mulheres, que a nossa âncora foi a Janaína, né, que a gente fez o ano passado, e agora, com essa retomada do bate-papo, veio justamente fazer um link com um dos momentos Abrat, né? Para quem não está acostumado com os movimentos aqui da associação, que hoje está sendo aberto a todos os árbitros com interesse aqui de estar participando conosco, né? A gente tem um movimento chamado Momento Abrat, que acontece toda quarta-feira, das 8h15 até as 8h30, ou seja, em 15 minutinhos a gente trabalha uma temática de interesse dos associados. E isso vem através do nosso grupo de WhatsApp, através do contato @Abrat, né, que alguém encaminha alguma solicitação, e por um compartilhamento de árbitros do Paraná, a gente acabou fazendo um Momento Abrat chamado Árbitro Raiz. Por isso que quando a gente divulgou a primeira vez a foto do bate-papo com a Brat, que o Anderson está trazendo hoje para nós, a gente fez justamente esse link do Momento Abrat, que foi 15 minutinhos, para essa importância toda que é a temática. Então, eu peço para o Anderson começar a condução aí desse bate-papo, que com certeza promete bastante. Anderson, com você. Obrigado, Cláudia. Boa noite a todos, né? Vamos bater papo aqui na próxima meia hora, falar um pouquinho do tema aqui de hoje, que é o árbitro raiz, né? Alguns até entraram em contato conosco, né, Cláudia, para dizer o que era o árbitro raiz, né? E eu fui na internet para pegar uma definição aí. O raiz representa o que é tradicional, né? A maneira antiga e sem frescura das coisas. A versão Nutella representa o lado gourmet, aquele moderninho que não é mais tão legal quando era no passado, né? Então é isso. O árbitro raiz, ele vai fazer de tudo para a competição acontecer, não importa a situação que ele esteja, a qualidade dos equipamentos, da pista, né? E o árbitro Nutella, de repente, ele não consegue fazer acontecer as coisas, né? E a ideia era a gente trazer aqui árbitros de pelo menos um árbitro de cada região do país, né, para passar essa experiência aí, né? E já digo de antemão, né? A gente está aqui no Paraná e vocês vão ficar assim, vocês vão achar muito legal, né? A situação que certas competições aqui no Paraná são realizadas, né? As competições escolares. Eu vou apresentar aqui já de antemão. Dá para colocar na tela aí os nossos convidados de hoje? Eu vou buscar. Segundinho. Já fica o convite aqui, professor Ricieri, né? Está nos acompanhando aí. Nós temos que fazer um bate-papo aí só com você. Você merece um capítulo aqui, né? Tem muita história para contar, Ricieri. Só 55 horas. Então, se não der num bate-papo, a gente vai fazendo uma minissérie aí, tá? Pois é, tudo bem, obrigado. Conseguimos colocar na tela aí? Ó, Você não está vendo, Anderson? estou vendo agora. Então, nós temos na tela aí o Aquiles ali está do meu lado, ali embaixo, né? Que ele representa a região Nordeste. Em cima do Aquiles ali, com a bandeira branca ali, a Daiane, né? Que está representando a região Sul. O Aquiles é do Rio Grande do Norte e a Daiane é do Paraná, né? O de vermelho ali é o Coutinho, também um árbitro muito antigo. Infelizmente, ele está envolvido lá na organização dos Jogos Escolares de Minas Gerais, e ele teve um contratempo, não vai poder nos atender, mas também temos um árbitro de peso aí para representar aí o Sudeste, que é o Sidemar, né? O Biga, todo mundo conhece, também vai compartilhar alguma história com a gente aqui. Ali, de óculos, ali, de camiseta cinza, ali, o Deusdete vai representar a região Centro-Oeste, lá por Goiás, também
árbitro antigo lá de Goiás. E de chapéu ali com o Amazonas no peito, né? Tá o cubano mais brasileiro, o brasileiro mais cubano, né? O Reina. Também as pessoas conhecem aí do atletismo, né? Então a gente vai agora procurar aí nessa próxima meia hora aí, conversar com eles para passarem um pouquinho das experiências, né? Como eu comecei ali fazendo uma definição, aí tem uma outra definição aqui, o que é um árbitro raiz? Tá na tela aí, ó. Você sabe o que é um árbitro raiz? Vocês sabem? Coloquem no chat o que vocês acham que é um árbitro raiz. A definição de árbitro raiz aí. Gente, acho que é legal esse movimento, né? Para quem tem uma sugestão ou ideia do que é esse árbitro raiz, no final o Anderson vai estar também trazendo para nós aí a questão de um lançamento, uma ideia do Geraldo, e a gente pode estar trabalhando com essas sugestões de vocês sobre o que é esse árbitro raiz. O legal disso é que isso pode até virar um livro mais à frente, de tanta história legal, história boa, que a gente pode voltar aí na nossa memória, né? A gente está há um bom tempo, né? Tem gente na sala que está muito mais tempo que eu no atletismo, né? Eu já tenho algumas histórias, imagine quem está há mais tempo, né? Antigamente se fazia muitas coisas por amor, por paixão, né? Hoje em dia não está tanto assim. Mas é interessante que cada um coloque aí no chat alguma definição para a gente até poder compartilhar aqui, junto com os nossos assistentes aí da nossa... Deixa eu até ver aqui, vou abrir o chat aqui agora para... Vamos ver aqui. O Márcio, lá do Paraná. Boa noite, Márcio. É o famoso pau patrão da obra. O Ernesto, nosso representante do Centro-Oeste, colocou ali, árbitro raiz é aquele que se vira nos 30, né? A Dai colocou assim, aquele que não tem tempo ruim, né? O Wagner colocou uma definição legal, a raiz que dá vida. Muito bacana. O Nilton colocou, é aquele que tem atitude, né? O Geraldo já colocou assim, aquele que ficou o pé na pista e não saiu mais. O Reina, árbitro raiz, somos todos que levamos no sangue a vontade de que a competição seja realizada com êxito e alegria. Muito legal. A Laís, lá do Paraná, colocou assim, aquele que faz a competição acontecer, independente dos materiais, local para a competição e circunstância. A Liade fez uma piada interna, a Liade do Paraná também. Assim, são os coordenadores e árbitros dos Jogos Escolares do Paraná, né? A Adrianinha do Rio, árbitro que se vira nos 30, que consegue se virar improvisando se não tem uma estrutura para trabalhar da melhor forma possível e tentar improvisar para tudo ser feito da melhor maneira possível. Verdade. Essa aqui é sensacional, ó. Igor Fonseca. O árbitro raiz é aquele que dá conta de fazer uma pista dentro de um campo, né? O campo que ele está dizendo é o campo de futebol, né? Realmente, Igor, sensacional sua definição. O Aquiles colocou aqui o árbitro que procura fazer acontecer. Ó, essa do Ricieri aqui, né? É aquele que consegue levar uma competição ao seu término, mesmo não tendo todo o material necessário, inclusive improvisando. É verdade. É isso aí. Árbitro raiz é aquele que, como uma semente, foi plantado em lugar da pista e criou raiz na pista. Boa, Biga! Boa! Ao Eletro. No meu entender, é aquele que nunca deixa a peteca cair e, com sua atitude e persistência, não larga as suas responsabilidades e o melhor para os atletas. Muito bem. A Ivanete do Paraná, o que tem raça, independente das condições. Professora Sandra Malcher, do Pará, o árbitro que, independente da pista ou equipamento, consegue realizar de forma satisfatória a competição. É isso aí. A Nadir do Paraná também, ó, colocou aqui, o árbitro que desenvolve sua função com amor e dedicação. Né? A Valéria, lá do Amazonas. Árbitro raiz é aquele que consegue realizar a competição dentro das condições possíveis e muitas vezes engendrar até o impossível, amor ao atletismo. Edson James. Árbitro raiz faz o impossível para que a competição aconteça, seja em qualquer condição. Bom, gente, a gente vai ficar a noite inteira aqui falando, que são muitas atribuições, né? Nós todos somos árbitros, nós todos temos amor
ao atletismo, né? Nós somos apaixonados pela arbitragem, né? A gente, até brinquei hoje mais cedo aqui na sala, que a gente até se sente deslocado quando a gente está um final de semana sem estar numa pista de atletismo, né? Ou numa corrida de rua, enfim, em alguma ação envolvendo atletismo. Faz falta para a gente, né? Por isso surgiu esse movimento aqui da Abraate, para a gente trazer à tona, né, essas peculiaridades. Nem tudo são flores no atletismo, a gente sabe, né? Tem competições que são realizadas nas melhores condições possíveis, né? Na CNPT, assim, condições normais, temperatura e pressão, mas a gente sabe que tem competição que é feita, assim, na pior condição, no pior cenário possível, e mesmo assim, nós, árbitros raiz, chegamos lá e fazemos acontecer, como todo mundo disse aqui, com muito amor, com muita paixão, com muita vontade, determinação, né? Eu acho que isso que é maravilhoso na nossa função dentro do atletismo, né? Todos têm o seu papel, né? Dentro da engrenagem atletismo, e nosso papel é fundamental, né? Dentro daquela pouca condição que você tem, você usar de artifícios e sempre preservando a regra, né? Sempre preservando a regra, que essa é a essência da nossa atuação, né? Eu vou chamar a nossa primeira convidada. Antes disso, né? Tá aí uma definição de árbitro raiz, né? É aquele que atua em diferentes cenários do atletismo, mesmo em locais onde não haja um local de competição desenhado em livro de regras. É aquele que leva o esporte para todos os cantos do nosso país, seja num parque, em uma praia, na rua, num campo de futebol, em estradas de chão, com ou sem materiais e equipamentos adequados. Resumindo, é aquele árbitro que, por amor e paixão ao atletismo, faz o esporte acontecer onde quer que esteja e jamais abandonando as premissas básicas das regras oficiais, né? Tudo isso e mais um pouco, e tudo isso que a gente colocou aí, né? Vamos passar aí para... Está aqui a nossa primeira convidada da noite, a Daiane Pilarski, né? Árbitra do Paraná, né? Dai, fala um pouquinho de você na arbitragem aí, quando você começou, por que você começou, por que você continuou, né? Fala um pouquinho para nós. Boa noite, Daiane. Sim. Boa noite, tudo bem? Então, meu nome é Daiane, né, Pilarski, para quem ainda não me conhece, eu sou aqui do Paraná, moro em Ponta Grossa, né? Então, a minha vida aí, né, eu coloco como uma vida, né, na arbitragem começou em 2012, né, quando eu procurei o curso, eu era ex-atleta também da modalidade e tudo, né? Aí, através de pessoas, né, me interessei pelo curso e fui fazer o curso da arbitragem, né? Eu fiz o curso em Maringá, né? O Lindomar que me deu o curso junto com a Maria também, então foi feito em 2012. E a partir daí eu comecei minha jornada, né? Dentro do atletismo, né? Como árbitra, depois, né, vim como coordenadora da modalidade, né, tanto aqui na cidade, quanto em jogos escolares também, tudo. Então, começou aí, não parei porque, que nem muitos falaram ali, né, do amor pelo atletismo, né, porque isso que acho que é o mais, que leva a gente sempre estar na pista, né, que leva a ter, né, que nem eu comentei, leva a gente a ter essas saudades de, né? Esse tempo aqui a gente tá parado, vem as finais escolares e tudo mais. Então é pelo amor. Eu não me vejo longe disso, né? A gente tenta dar uma fugidinha, mas a gente não consegue, né? A gente sempre tem que, né, igual os meninos falaram, né, ter aquela raiz na pista ali, né? Porque a gente não consegue, né? E o atletismo me deu muitas oportunidades, né? Tanto, acho que a mais, né, que eu tive a oportunidade, o privilégio de estar, né, como voluntária foi nos Jogos Olímpicos, né? E foi através da arbitragem, né? Que a arbitragem me levou, né, a ter essa experiência, assim, que é a experiência da minha vida, né? E daí as demais, né? Então, essa daí a minha história dentro do atletismo, né? E lá nos Jogos Olímpicos, você foi voluntária em que função? Eu fiquei na câmara de chamada. Eu tive bastante. Feito com o pessoal teve bastante pessoal do Paraná lá e tudo, né? A Claudinha
estava lá com a gente também, sempre. Você Então, deve ter me visto que nem muita gente eu baratão, andando pra cima e conhecia pra lá, né? baixo lá. Oi, Anderson. Você deve ter me visto muitas vezes passando para cima e para baixo lá, sem parar muito a Vi. chamada, mas só para resolver no BO, né? Sim, mas Jogos eu fiquei Olímpicos também, nessa. Jogos Olímpicos também tem seu glamour, mas não é tudo isso que a gente acha que é. Né, É, Cláudia? Você que vai bastante aí para fora, as pessoas acham que a gente vai para o País das Maravilhas, né? Nem sempre. Às vezes você está lá numa competição de alto nível e às vezes você tem que realmente improvisar também, né? Não é privilégio aí do arco raiz, não. até nos períodos que eu tinha uma folga, eu ficava com flor lá. Aí ele que monta tudo. Então ele Sim, sempre estava nessa correria aí de ir atrás de uma coisa, não tinha que fazer desse jeito. exatamente. Ele tinha que Exatamente. montar o setor, era aquele monte de câmera em volta. Ele ficava lá, ai do céu, o que tem que fazer aqui? Com esse monte de coisa arada, e ele tinha que fazer igual a gente faz aqui, né? A gente tem que fazer acontecer, né? Exatamente. Vamos passar as imagens. A Dani mandou uns slides aí para gente. Montei Vamos. uma apresentação aqui para É, vocês. isso. Aqui, pode falar. Quer falar? Achei Não, Boa sensacional essa noite. pode. comparação aí. Achei sensacional. Esse aqui foi aquela meio expectativa e realidade, né? Que a gente vê nas redes sociais, né? Aqui Sim. uma competição de alto nível, né? Lá embaixo, Jogos Olímpicos e tudo, né? E Uhum. aqui o que a gente tem na nossa, na nossa realidade, né? Principalmente de jogos escolares, né? Eu não sei se o pessoal aí para fora sabe o formato que é os Jogos Escolares do Paraná, né? Mas a gente tem várias etapas e tudo, né? Tem as fases regionais, que são um pouco menores, né? Que a gente acaba fazendo em cidadezinhas que tem ali. Hoje a gente foi para Guapirama, a cidade não tem nem 5.000 habitantes, né? E a gente tinha um campo de futebol e a gente teve que fazer acontecer lá, né? Então, Sim. daí tem a fase macro e as finais, né? Então, é bem... E a maioria das cidades não oferece essa realidade ali, né? Que eu coloquei como realidade ali embaixo, né? Então, essa imagem eu trouxe mais para a gente... Que seria bem a entrada da raiz, né? Porque a Vamos gente tem dizer um que a campo de imagem. futebol e a gente tem É, uma pista oficial, uma pista sintética, tudo em ordem, né? a gente pode dizer que a pista na grama ali é a nossa realidade. E a Isso, pista ali de isso. baixo é o metaverso, né? Seria É, a busca do universo que a gente, perfeito, é o que a né? gente queria em Não, todos os lugares, né? essa foto aí, você tem que me explicar. Não, eu achei assim surreal Essa aí um foi prédio dentro do campo da pista. Explica pra gente aí. exatamente. Então, essa imagem aqui, ó, dá para ver o cursor ali? A gente foi numa regional em Irati, né? Aqui perto de Ponta Grossa e tudo. Aí tinham comentado comigo, porque quando vem a cidade, a gente já imagina alguma coisa, né? Será que tem uma pista? Será que tem um campus? Será que, né? Aí, quando me falaram em Irati, eu falei, não, tem a Unicentro. Aqui é a Unicentro, a universidade que tem lá, né? Daí, eles têm essa pista. E eu sabia que tinha uma pista lá e até então estava tudo ok, né? E daí comentaram, não, acho que construíram uma biblioteca no meio da pista. Eu falei, mas como assim uma biblioteca, né? Eu falei, não pode ser, né? Aí, beleza, chegamos lá, o que eu vejo? A biblioteca, no meio da pista. Era um prédio de 3 andares e aqui era um campo. Diz que a pista, o campo ali era aberto, era bem, tipo, muito bom, assim, porque eles sempre faziam competições lá e tudo, e daí a Unicentro resolveu construir a biblioteca bem no meio da pista, né? Só que daí, naquela correria da gente fazer as marcações e tudo, e demarcar setor, e fazer setor do peso, isso e aquilo, de repente todo mundo se olhou, né? A minha equipe, que sempre está comigo da arbitragem, a gente se olhou e falou, viu, e as largadas? Né? De uma prova de 200, que né, no escolar eles têm 200, 150, como que vai ser?
Porque a gente tem uma pista, a gente tem um elefante branco bem no meio da pista, né? Eu falei, ixi, e agora? Daí até o professor que é responsável, que dá a matéria de atletismo lá para o curso de educação física, falou, a gente faz 2 bandeiras. E daí? Como assim? 2 bandeiras, né? Porque assim, se vocês olharem aqui, ó, essa reta na lateral aqui é a do 100, 80. Aqui ficou o meu cronômetro, né? Do lado da caixa de areia. E aqui a bela biblioteca, que a gente queria, acho que, jogar uma bomba ali e acabar explodindo a biblioteca umas horas. Mas aí, assim, prova de 100, 150 e 200 saía lá atrás. Então, assim, meu árbitro de partida, ele ia ficar atrás da biblioteca. Então, como que a gente ia fazer? Então, a gente utilizou 2 bandeiras por causa do cronômetro. Porque senão o cronômetro até aqui, ó, se a equipe corresse até aqui, pegasse a bandeira, chegasse aqui, não ia dar certo. A gente tentou todas as possibilidades possíveis, assim, né? Então, a gente acabou usando 2 bandeiras, né? Nas provas de pista, né? Que tem o 150, o 200, E deu certo, né? Era o que a gente tinha, né? A gente não podia... A gente tentou outras possibilidades, outras maneiras, ficamos estudando. A gente colocou assim, não, tem que ser, vamos ter que fazer 2 bandeiras. Então, ficava o árbitro de partida ali, com os atletas, eu aqui, com uma bandeira, para a equipe de cronometragem me Visualizar. ver. Exatamente. Dava Né? E a daí... largada lá, você já sinalizava ali e eles... Isso mesmo. E assim, eles têm uma estrutura boa, assim, para ter a competição e tudo, né? Eles foram super solícitos, né, em fazer, né? A gente chegou, teve que conferir e tudo. Só que essa biblioteca aqui que acabou complicando. Na verdade, complicando não, entre aspas, né? Porque a gente chegou lá e acabamos resolvendo tudo e deu tudo Mas certo. esse é o objetivo, né? Em função de um problema, vocês encontraram a solução e ainda aplicaram a regra. Essa imagem aqui até está maior, Anderson. Dá para você ver, né? Tem o setor do peso aqui na lateral, distância, o campo, e daí a nossa famosa biblioteca, bem no meio da pista. Mas deu tudo certo. Aqui até dá para ver a lateral, ó. Aqui que a gente ficava, né? Nas provas que sairiam aqui de trás, né? Então, ficava o nosso árbitro de partida e a gente aqui. Aqui nessa foto de cima tem a frente da nossa biblioteca, né? Belíssima, nossa pista em volta. E aqui, que era o árbitro de partida, e eu estava mais para trás aqui, porque eu tinha aqui. Então, a gente tinha essas duas bandeiras aí na competição que foi em Irati. Mas deu tudo certo, foi tudo ok, que nem diz o caso. E aí é uma pista num campo de futebol. Essa aí é um campo de futebol, essa aí foi em Guapirama, né? Então, essa pista, ela não fechava Eles tiveram que puxar, ainda bem que a gente tinha um espaço para fora do campo, porque normalmente tem campos de futebol aqui no Paraná que de parede em parede fecha 100 metros, né? Então, não tem uma área escape, uma área, às vezes até da largada fica ruim para o atleta sair. E nesse campo, a gente tinha essa chance da gente estender um pouco mais a pista. A gente conseguiu fazer os 100 metros, né? Tudo ok. A parte das curvas e tudo, daí a gente teve que reduzir. Só que a gente conseguiu fazer por trás das traves de futebol. Normalmente a gente não consegue em alguns campos, a gente tem que fazer na parte interna, né? O que complica. Oi?
Na primeira foto menor dá para ver a curva passando por trás da trave. Isso, aham. A gente conseguiu jogar para até a gente ganhar um pouco mais espaço, né? Para não ficar tão aquela pista. Eu acho que você já trabalhou também em provas que foram em campo de futebol, né? Ela fica mais aquele esquema oval, assim. O atleta aí que faz 2.000, 3.000, ele sai de lá assim, ó, tonto, coitado, porque, Verdade. né? E daí, assim, é o que a gente tem, né? Então, a gente tem que ir fazendo, porque não tem... Porque Esse setor do até peso aí serviço foi de pintura achado você aí. fez. Até serviço de Oi? pintura. Até serviço de pintura você fez. Até a pintura, você viu só? Mas esse peso aí não tava assim, tava todo, só tinha um pedacinho assim, ó, de cimento. Ele teve que abrir todo ele. E essa pista é em Telêmaco Borba, né? Eles têm, é uma pista com 400 metros lá, fecha um pouquinho a mais, mas é assim, como a grama do campo foi tomando conta, eu tenho raias que ficam na grama, aqui dá para ver, ó. Nessa primeira foto aqui também, ó. Raias que ficam na grama e raias que ficam lá. Ela é de uma pedrinha, assim, tipo um saibro, sabe? Uhum. Então, tem atleta que vai correr na grama e teve atleta que, né? Mas, Mas ó, a iluminação da pista tá perfeita, tá de dia ali, a sistema tá noite, ó, funcionando. A céu gente chegou lá, estrelado. a gente saiu daquela cidade anterior que a gente viu ali e foi para Telêmaco. A gente chegamos à noite lá, então até a gente fazer tudo. Uhum. Mas lá eles Peraí, ficam vocês super felizes, terminaram a porque competição na cidade de da, Guapirão. de Guapirama, que foi no campo de futebol, e se Isso, deslocaram para essa outra cidade aí, que é Telêmaco. Borba, Isso, para marcar a pista. para marcar. Aham. A gente chegou Tá lá à vendo? noite, a Tá gente chegou vendo? lá mais à noite até. É isso que a gente fala. Isso é o árbitro raiz. Não foge da missão. Não. E daí a gente teve que fazer igual, né? A gente teve que fazer tudo. Essa imagem aqui eu coloquei como um kit do árbitro raiz. Se o árbitro raiz tiver esse kit aqui, ó, ele faz tudo. Em Ele qualquer vai ser lugar feliz. qualquer lugar que quiser, tá? O barbante, a tinta aqui com o rolinho, copinho, O copinho tendo para ir jogando copinho, na marcação. barbante, a trena, uma fita zebrada. Esse aqui eu acho que entra mais coisas aqui, Isso talvez. aqui tem Olha que lá, estar na faltou o pochete, prego. né? Isso aqui tem Oi? que estar na pochete do árbitro, né? Esse aqui tem que estar na pochete. Na verdade, a pochete não cabe, tem que estar uma mala grande para caber tudo isso aí, ó. Pilão. Esse aqui é o salva-vidas do árbitro raiz, né? A gente tendo isso aqui, igual a gente falou ali, é chegar num lugar, não importa, um campo, uma rua, né? No grupo até nosso lá dos coordenadores era mandados, né? Às vezes na rua, isso e aquilo. E com esse material aqui, ó, você toca atletismo sem Deixa eu de fazer olho fechado. contar uma historinha sobre isso aí. A Dai falou do grupo dos coordenadores, né? Aqui no Paraná, a gente tem um grupo dos coordenadores de jogos escolares, porque, né, para coordenar, você imagina, num final de semana tem 16 regionais, né? São quase 200 árbitros envolvidos aí. No outro final de semana, mais 16 regionais, assim vai. Então, a gente cria um grupo para... E aí a gente pede, vai alimentando, vai alimentando. Meu, chega cada foto incrível, assim, que você não acredita a condição que o pessoal trabalha, né? E até foi uma falha minha, devia ter compartilhado aí com o Geraldo e com a Claudinha as fotos, porque tem coisas assim, situações de o árbitro chegando, tendo o secretário de esporte, de educação, enfim, chegando de trator lá no descampado que ele vai fazer a competição e criar uma pista lá, né, do nada, assim, e a coisa acontece, né? Sem falar a condição, às vezes a cidade tem hotel, não tem, né, às vezes é uma pousada, às vezes é na beira da estrada, enfim. E E olha aí, uma ó, coisa... olha aí, ó, missão cumprida e todo mundo com sorriso no rosto. Esses aí que fazem sem eles não aconteceria também, É. porque é quebrar a cabeça para ver medida, é quebrar a cabeça para ver escalonamento, né?
Então, sem a minha equipe aí, a gente não E tem um consegue agravante nada também. também. Tem um Oi? agravante também, né? Você chegar na pista e te entregarem uma relação assim, ó, tó, esses são os inscritos. E você lá É, varar a madrugada montando súmula, né? é, Montando, aí na competição, montar um boletim. Agora está um pouquinho melhor, né? Estão entregando uma é. relaçãozinha em Excel e tal, não precisa digitar tanto. E algo que deixa a gente também, me deixa feliz, porque muitas pessoas vestem a camisa para o atletismo, né? Nessas cidades. Então, eles se empenham em ir lá e ajudar, ver material, ver isso, ver aquilo, né? Porque, assim, uma das falas que a Claudinha usa no curso também, a gente não tem tempo, né? A gente trabalha no sol, a gente trabalha na chuva. Em Guapirama, lá, é uma cidade mais embaixo, então, se cair a serração, a marcação de cal, você não enxergava quase por causa do orvalho, a gente tinha que passar tudo de novo. Então, eu fico feliz que algumas cidades que eu sempre retorno, eles sempre melhoram em relação a isso, principalmente Aí, para o ó. atletismo, Fica né? um legado. Fica um legado. Teve cidades que até eles fizeram uma pista, sabe? Porque eles falaram, não, atletismo eu uso isso porque é a base de tudo, né? De todos os demais esportes. Então, E essa questão do eu fico grupo, feliz quando eu vou e vejo que as coisas mudaram e melhoraram para a gente chegar lá ano e passado, fazer nesses tudo jogos, acontecer. ano passado, nesses jogos, a gente criou um relatório online, lembra? Para Lembro, lembro. vocês, como coordenadores, preencherem. E era tão Uhum, assim, só desgraça sendo relatada, só desgraça, e a gente mandava lá para os responsáveis lá da autarquia estadual, lá para organizar, os caras falavam assim, para de mandar essas coisas, que a gente já sabe que tá uma porcaria. A gente sabe. Vamos, é, daqui para frente, vamos tentar melhorar, né? Mas é isso que você falou é importante, né? Você voltar no ano seguinte naquela sim, cidade e estar diferente, né? O pessoal já tem um entendimento melhor da modalidade, né? Fizeram até pista de atletismo, porque é, o atletismo tem essa peculiaridade, né? A adaptação à diversidade. Se sim, você chegar com arco de handebol lá no ginásio e tiver trave redonda e não tiver trave quadrada, não tem jogo. Se você chegar lá no ginásio para fazer o tênis de mesa e tiver uma ventarolinha lá, o árbitro não vai dar início de jogo, porque o vento vai atrapalhar a bolinha. E nós do sim, atletismo, eu acho que às vezes é até uma falha nossa de não brigar mais por isso, né? A gente faz acontecer em qualquer situação, né? sim. Isso que no final é gratificante, porque você, né, conseguiu ali, com todas as diversidades do mundo, tocar a competição, né? E Dai, obrigado aí. o Ah, feedback que a gente tem, né, também é muito sim, importante sim, disso, né? importantíssimo, importantíssimo. É, E tem aquelas pessoas da cidade que nunca viram o atletismo e se encantam pela modalidade sim, também, né? Se uhum, encantam pela modalidade. Dai, obrigado aí pela tua história, parabéns pela apresentação, né? Você foi bem obrigada. didática aí na sua fala. Te convido aí para você, né, entrar no nosso quadro de associados, né? Sim, pode deixar. Não Eu deixe, que né? agradeço o convite seu, da Claudinha, né? Que a gente sempre está trocando figurinhas aí, né? Sim, sim. Eu sempre solicito aí em relação Estamos a sempre isso. te socorrendo, né? Mas muito obrigada mesmo pelo convite e tá passando um pouco aí do que a gente tem aqui no Paraná, o que a gente passa, o que a gente vive, né? Exatamente. Então é isso aí, muito obrigada. Obrigado, Dai. Espero que o pessoal tenha gostado aí desse relato da Daiane. Eu gostei bastante, né? Muita coisa eu vivencio e sei, mas tem muito detalhe que passa pela gente, a gente não sabe, né? Eu queria chamar agora o Deusdete, né? O representante da região Centro-Oeste, né? Deusdete, libera o seu microfone aí, Deusdete. Você está nos escutando, né, Deusdete? Tentando localizar ele aqui.
Ok? Ok. Boa noite, Deusdete. Boa noite. É um prazer estar aqui. Obrigado, obrigado. Deusdete, Bom, eu vou confessar que eu estou sendo apresentado para você hoje, né? A gente pode até ter se cruzado de alguma competição aí no Centro-Oeste, Goiânia, teve um Jubes aí há uns 5 anos atrás, não sei se você estava eu envolvido estava lá. lá, estava. O Ernesto estava lá, Eu né? estava também. E, e conta um pouquinho de você aí, tua história no atletismo, por que que você começou, tua relação com o atletismo, por que que você, né, entrou na arbitragem, por que que você permaneceu. Conta um pouquinho para a gente, Deusdete. Bom, meu nome é Deusdete Maciel. Eu nasci aqui em Jaraguá, Goiás, e mudei para Goiânia há quase 50 anos. E meu irmão me convidou para ir no autódromo, eu fazia ciclismo. Eu fui e não ia ter uma categoria lá que eu ia correr, aí ia ter uma eliminatória para São Silvestre, onde eu fui começar, né? Aí eu entrei, eu fui o 7º pessoal e gostei. E no outro ano, passei a correr as corridas de rua que apareciam. E fui tomando gosto e até entrar na Faculdade de Educação Física. Além da faculdade, do curso de Educação Física, eu também fiz cursos outros. Parece que Alice, do Paraná, o Domingo de Brasília, o Catarino. Domingo de Brasília. Uhum. O Florentino também, já fiz curso com ele. Florenilson, aliás, Florenilson. Vizinho aqui. E, pelo que eu vi aí da colega, não é muito diferente aqui, não. Eu também já enfrentei várias coisas aí, de perrengue, como diz os perrengues aí, para realizar uma prova. Teve local que a pista tinha menos 270 metros. Imagina 100, 4,75, 75, né? 150, caiu todo, 4 por 100. E imagina tanto risco que tinha ali dentro. Aí, mas acabou tudo bem. Bom, mas o que tem de destaque é final dos Jogos Estudantis, cidade de Caldas Novas, é a cidade turística, e todo mundo queria ir. E Caldas Novas não tem uma pista de atletismo. O professor Antônio Celso falou, você vai, mas o Zé Alves foi na Olimpíada, faz a pista lá em Morrinhos, que é perto. Aí chegamos lá, tinha capinado, cortada a grama, rastelamos e jogamos no buraco, para tampar o buraco da raia 6, tampamos lá, jogamos areia por cima e fizemos a pista. Aí, à noite, vamos embora, Caldas Novas, o pessoal estava lá, aí, aquela festa, tudo. Choveu a noite inteirinha. Cedinho, Antônio Celso bate na porta, vamos ver. E eu, Zé Alves. Chegou em Morrinhos, água assim, não sabia onde era pista, onde era campo, água, porque quando nós tampamos o buraco, era o esgoto da água sair. Aí Nossa. já viu, água. Aí o Antônio Celso coçou a cabeça, e agora? Agora, pessoal, aqui não tem jeito, não. Não, vamos embora. Chegou em Caldas, o pessoal que ia jogar à tarde, as modalidades coletivas, fizeram de manhã ali às pressas e acharam um colégio que tinha uma quadra coberta, fizemos a altura. Tinha uma área, improvisaram lá, fizeram o peso, e tinha um local para o salto em distância. Aí foi feitas as duas categorias ali. Tá. Cheguei o pessoal terminou primeiro, né, a distância e o peso, e eu fiquei com o pessoal no ginásio para o salto em altura. Quando fui entregar o resultado lá na secretaria, a Vânia falou assim, o Zé Alves ligou, quer você lá no aeroporto agora. Tem motorista para levar a gente? Tem. Aí, seu Divino, leve lá. Chegamos lá, o que você quer, Zé? Por que você ia para o aeroporto? Vocês iam embora? Para fazer uma pista no aeroporto. Cheguei lá, aquele mundão, não tinha referência nenhuma. Pai, Zé, o que é, Zé? Fazer uma pista aqui. Tá bom. Quantos metros? 400. Aí calculei mais ou menos lá, retinha de 90, tá. Onde é que você quer enxergar, Zé? Aqui. Aí marcou lá, aqui é tanto de árvores, né? Todo mundo, aí puxou a linha lá e foi riscando. Aí 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí improvisamos um compasso com a linha e um gesso, a gente usa gesso, e fez a raia 1,
Aí 2, 3, 4, 5, raia prontinha, a pista prontinha, ficou bonito, né? Pretinho com gesso, a gente usa gesso. Aí o Antônio Celso, vamos embora. Aí ouvimos um barulho de um avião. O avião passou de lá bem longe. Ele ia Aí- descer ali na pista, vocês montando a pista, eles... Não, Bom, já tinha ele ia terminado na a pista, do já tinha aeroporto, terminado. né? Já tinha terminado. Ele desceu lá na pista de lá, aí veio e foi taxiar. Gente, foi Calpas, 15 bandas. Acabou ali dos 250 até os 80 metros, acabou. E ele parou em cima da pista e desceu as malas dos passageiros. Antônio Celso, já estava escurecendo, Antônio Celso coçou a cabeça, coçou, e agora, como faz? Antônio Celso, hoje não tem mais jeito, não. Esse avião vai ficar até quando? Não sei. Vamos embora. Odete, peraí, deixa eu entender. Vocês foram montar uma pista de atletismo na pista do aeroporto e o aeroporto funcionando. Lá vai... Eu achei que era um aeroporto época, né? desativado. Não, na época, ia assim, 2, 3 voos por semana. Aviões pequenos. E estava lá aquele, né? Aquela área imensa lá, fizemos a pista. O avião, a pista de pouso é mais afastada. Aí ela afastou lá, aí veio para taxiar aí, rodou ali, esparramou, acabou com a nossa pista. Aí o pessoal ficou... Vamos embora, vamos. Aí jantou lá e preocupado, como é que faz, como é que faz, como é que faz. No dia 5 da manhã, o Antônio Celso bate na porta, adiantaram o café lá nos hotéis, lá no alojamento, e todo mundo vai para a pista, ligaram as luzes para refazer a pista, para 8 horas começar a competição. Nós tínhamos pessoal, né? Não foi só 2, 3, não, mas realmente foi uma correria, mas deu tudo certo, e a competição realizou-se, tudo terminou bem. Que legal, que história sensacional, sensacional. Essa geralmente você vai fazer em algum local, tipo que você no aeroporto, a gente entende que, né, tá lá, ou ele tá fechado para pouso e decolagem, né? Enfim, e vocês montando o circo ali, e o avião... Não, nós chegamos lá mais ou menos 3, 4 horas, normal. Fazemos uma pista, marcamos tudinho lá, aqui vai ser a chegada, aí escalonou, tudo prontinho. Aí, embora, vamos. Barulho de avião. Aí, o que está vendo aqui? Lá na frente, aí vem para taxiar ali. Foi cal para todo, gesso para tudo. Aí nós de madrugada refazer a pista. Mas, são coisas que acontecem. Teve locais aí também de o menino estava marcando lá, arriscando, aí o menino passando com o carrinho para marcar as pistas, não, menino, se o senhor quiser que eu arrodeie aí para o senhor, eu arrodeio. Aí o colega perguntou assim, Deusdete, pode rodear? Se ele tiver carteira, pode empurrar o carrinho de marcar a pista, né? Aí o menorzinho dele, devia ter 8 anos, falou assim, eu tenho carteira. Eram 3 crianças. Eu tenho carteira. Aí o João Leite, né, o colega, falou assim, você tem carteira? Tem. De quê? De sapo. Ele podia dar palpite, né? Mexe quem está quieto. Mexe, deixa esse menininho quietinho aí, vamos trabalhar. Cada coisa. E esse dia também choveu, no outro dia cedo, isso é Piranhas, perto do Araguaia aqui. Aí, no dia de manhã, outra pista na praça, aí a pista tinha 4 retas e 4 curvas. Competição ali. 4 retas e 4 curvas? Era em torno na praça, né? Então, nós fizemos uma reta, uma curvinha, outra reta, outra curvinha, para improvisar ali. Foi o que deu para fazer. Olha, a gente fica tentando imaginar... Não, essa do aeroporto eu achei sensacional. A gente fica tentando imaginar vocês lá, marcaram toda a pista, tranquilo, daqui a pouco aquele barulho de avião descendo e espalhando toda a marcação de vocês. A gente joga os gesso, Sensacional, né? Sensacional. Acabou. Hoje em dia seria mais fácil você registrar um fato desse, né? Todo mundo está com um celular na mão, menos você, claro, né? Porque você não tem nem WhatsApp. Conta essa história para a gente, você não tem nem WhatsApp. Não tem. O meu celular é bem modesto, pequenininho.
simplesinho, só para falar com minhas irmãs, meus irmãos, uma coisinha assim. O Zé Tá Alves certo. também convoca, a federação liga para mim, é o suficiente. Mas tá Exato, bom. é isso. Arthur Raiz também é isso, né? Não fica perdendo tempo lá na competição, olhando o zap, mandando fotinho, provocando o outro, fazendo inveja pro outro. É isso aí. Espero que muitos árbitros aprendam com você, né? E desabilitar o WhatsApp na hora da competição ali. Parabéns, parabéns mesmo. Obrigado, obrigado. Josete, muito legal a tua história, né? Você também me comentou aí no começo, você é escritor, né? Eu comecei aposentei, agora estou escrevendo mais. Então, eu já tenho 3 livros, o Ernesto tem todos, o Ernesto tem todos. E já está chegando um outro aí. Viu, Ernesto? Chega mais um aí. E são livros do quê? São crônicas? São... Beleza, estou no aguardo. Eu tenho poemas, né, poesias e contos, e esses últimos 4 é para criança, infanto juvenil, né? Então, para os meus sobrinhos, né, são coisas para crianças. O Tesouro da Serra. Isso. Ele tem alguma biblioteca digital que a gente possa adquirir esses livros? Olha, esse aqui, ó, Palavra de Rei, é da editora Viseu. Tem lá o site da editora Viseu. Os outros já é bem antigo, não tem mais para vender, não. Tá bom, tá bom. Josete, um prazer falar com você. Obrigado por compartilhar essa história maravilhosa aí da pista do aeroporto. Foi sensacional. Espero que a gente tenha outras oportunidades aí de se encontrar pessoalmente, né? E que você fique com a gente aqui na Abraat e possa compartilhar outras histórias aí, né? Tá bom. Aquilo que eu falei que a gente estava batendo um papo antes de iniciar aqui. Muitas histórias aqui, a gente pode até escrever um livro, né? E nós já temos um escritor aqui entre nós, pode até conduzir essa formatação desse livro aí de histórias pitorescas do atletismo, né? Eu acho que todo mundo concorda comigo que, né, você tem a história, mas tem que saber contar a história, tem que saber escrever a história, né? Eu Falar de um registrei, jeito é uma coisa. Quando você fala, é uma coisa, mas quando você vai botar no papel para você, né, escrever, eu gosto muito de registrei, escrever também. eu registrei algumas, está aqui num projeto de livro que eu fiz, umas coisinhas assim de família e tal, e tem algumas do atletismo também. Ó, legal. Se puder compartilhar com a gente compartilha lá no site da Abraat, né? A gente vai ter um lançamento, uma novidade que a gente vai soltar no final para vocês. Eu acho que cabe direitinho aí essas duas histórias. Você vai ser um grande parceiro nosso aqui, tá bom? Ok, obrigado. Bom, espero que vocês estejam gostando aí do nosso bate-papo, né? Já falamos com a Dai lá do Paraná, representando o Sul. Acabamos de falar agora com o Deusdete, representando o Centro-Oeste, Centro-Oeste. de Goiás, né? O Centro-Oeste, né? Lá de Goiás. E agora eu vou chamar o Biga, Cildemar Estevão Venâncio, mais conhecido no atletismo como Biga, né? Atendeu o nosso chamado urgente aí. Arthur Raiz é isso. Prazer. Está pronto para, né, estar em posição e tocar competição, né, Biga? É desse jeito sempre, Anderson. Um prazer, estou vendo a história aí da Daiane, do Zé, né? Isso que enriquece o atletismo. A gente fica até imaginando as charges ali, né? Que pode ser de charge do atletismo, vai ficar muito legal sobre essa história. Esse do avião aí foi muito legal. Não, e aí me fez lembrar também do avião estragando a pista ali, alguém tem que fazer esse meme. Alguém tem que fazer esse meme. Não, isso foi. Nós fomos para Janaúba, lá no Jequitinhonha, no norte de Minas. Aí você imagina, é uma viagem toda complicada, igual você falou, não tem nada. Aí onde é a pista? Não tem, né? Aí a gente acabaram que eles falaram, já que não tem, professor, teria algum problema de a gente fazer no Parque de Exposição? Né? Aí você imagina, no Parque de Exposição tem ali o rodeio, aquela coisa toda, e aí fizemos, né? Assim, né? Aí foi o caso, só uma apresentação do que era o atletismo, né? Mas foi muito, muito parecido com essa situação dele. Tudo cômico, o banheiro não tem, né? Essas coisas assim, tudo que você pedia apareceu. O banheiro está fechado, a chave não está aqui. Eu falei, não, tá legal, vamos ver o que dá. Né? Mas é assim.
Mas aqui em Minas, assim, é muito bom, né? O outro também aqui, Leopoldina, perto de Cataguá, zona da mata, né? São uns pontos. Aí, jogos escolares sempre acontece isso, né? Eu vi a biblioteca, aqui como é uma região muito morrada, né? Chegamos lá, é onde tem a pista, né? No meio do morro, mas não vai dar jeito, não tem área plana aqui, como é que vai ser, né? E aí a mesma coisa, eles fizeram por 200 metros, os caras subiam em cima do morro, ó, largou lá, gritava, ó, deu uma largada. Aí você, pô, é brincadeira, cara, não é desse jeito ali, é igual a biblioteca lá, você saía lá de trás, de repente apareciam os meninos na reta, aí a gente, que isso? É só comédia. Você fala, não é possível, cara, não é possível. Mas, Ô, e vai, Biga, acabou, foi, Biga, a gente, foi, você já começou, é assim, o árbitro tem que ser ativo, ele tem que chegar lá sim, na competição e já mostrar já serviço. se Mas fala vira, para né? mim lá, Uhum. como que você começou no atletismo, por que que você entrou na Aham. arbitragem, por que que você continua até hoje? Fala para mim aí. Sim, não, é o que eu falo, né? Vocês são uma família, a gente sempre assim, onde se encontra, né? Há duas semanas atrás nós tivemos os jogos escolares aqui em Patinga, né? Então, só a oportunidade de rever todo mundo, a gente vê como que é gostoso estar com esse grupo, né? Como que é bom, como que a gente se identifica, né? Hoje tive, assim, o Carlos Amorim está fazendo uma recuperação de uma operação, e o prazer que tem da gente se encontrar, de estar junto, de sentar na mesa e rever essas histórias aí, né? Uhum. Então, foi assim, eu comecei em Paranavaí, né? Exatamente o professor Memi, professora Maria, que me levou para São Paulo, né? De Maringá, então, Aristide, lá na verdade, ele era de Arapongas, Rolândia? exatamente. Então, Rolândia, desculpa, de Rolândia. E aí acabei que fui para São Paulo, para Guarulhos. Mas antes disso, então, nossa pista de Paranavaí, você lembra como é que era no colégio estadual ali, né? Quantas Sim. vezes a gente marcou a pista Até na hoje, mão, assim, né? Eu vi, né, o copinho ali e tudo, então nós começamos exatamente isso. Fazia as competições e o professor Manuel ele tinha muito disso. Como não tinha, na época não tinha tantos professores de educação física, eu lembro que exatamente com 13 para 14 anos eu voltei para a minha escola. Ele determinava os líderes, né? Então, dois alunos que estudou naquela escola voltavam para poder montar as equipes e montar todo o trabalho de atletismo para disputar os jogos infantis, né? Jogos escolares infantis. Então, a gente já veio desde pequeno já fazendo esse trabalho, né? De diretório acadêmico, do colégio estadual, essas coisas todas a gente participou. Então, deu muita, né? Fazer carteirinha, essas coisas todas sempre envolvido. E aí vamos trilhando, né? Até que fui para São Paulo, e em São Paulo, na faculdade, a mesma coisa, né? Aí já conheci o Pires, né? Que foi meu professor também, o Akio Matsuri, Manuel Pires. e exatamente, aí fazendo pista e arbitragem, né? E como assim foi do atletismo, né? Fiquei um bom tempo como atleta e estudei, né? Tive exatamente, graças ao atletismo, tive a oportunidade de estudar. E aí, assim, né? E o atletismo sempre foi né? O meu desenvolvimento. Vim para Minas também, né? Um convite também para trabalhar aqui numa pista, e exatamente, uma pista de terra. E aí você vê, né? Quando você trabalha numa pista de terra, você adquire esse trejeito, toda essa experiência, né? Essa expertise, né? Sim. Que a gente pode dizer, né? Mas de improvisação. Por exemplo, as nossas barreiras foram fabricadas aqui mesmo no clube, né? Na Uzipa. Então você imagina para manter o padrão quando chegava uma competição para as barreiras alinhar como todo mundo queria, né? Então quantas vezes tive que enfiar pedacinho de madeira mesmo para poder chegar Sim. não tem bilha, não tem essas Pega o coisas todas, matinho você que tem está que do lado ali, coloca no exatamente, você tem que fundo, vamos para improvisar a e pedir competição. para que ele segura para a competição tocar, né? Então é assim. E a pista que você trabalha, acho que até hoje você está lá na Uzipa, né? Eu aposentei na Uzipa, né? Eu aposentei na Uzipa, É. mas sempre estou Mas lá, a né? pista continua tendo competições lá, né? Continua. O E teve Zinete, um troféu bom Zinete, tempo ali, tinha uma competição tradicional, né? A sim. Troféu Taça Brasil, Brasil, Infanto Infanto Juvenil, nós Juvenil, não é? fazíamos troféu. Nossa, aí foi. É. Essa então, é o que eu falei, a grande experiência é realizar um grande evento, né, com uma pista de terra, que você tem que, é o que eu te falei, você tem que torcer para não chover,
E o Então, a gente Brasil já fazia, inteiro ia participar dessa competição, né? cara, 600 e tantos, né? 650 atletas vindo do Rio de Janeiro, vinha em peso, todos os clubes, vinha o pessoal de Natal, o pessoal do Acre, Rio Grande do Sul, Arataca, com o time todo lá da Sojipa, Santa Catarina, o pessoal do Colégio Positivo aí de Curitiba, nossa, a Uhum. Maria com o pessoal de Maringá. Então, foi muito assim, foi muitas lembranças. Quantas vezes tive que levar a Maria de madrugada no rodoviário para pegar ônibus, né? Aqui era gozado que o cara do guichê falava assim, ó, 1 hora o ônibus passa, né? Então a gente entendia, né? Que 1 hora da manhã o ônibus ia passar, então 00:30 eu estava chegando na camaria. Cara, quantas vezes 5 horas da manhã? Aí você É aquilo, imagina, 1 hora ele vai passar. Ele não uma quer dizer hora que é ele uma passa. hora Eu da falei, pô, manhã. mas 1 hora, pô, que hora que menciona? Eu falei, 1 hora ele passa. Cara, isso foi direto, dava dó da Maria, coitada. Nossa, Maria Guerreira, por vários, né? A Maria, a Alice, essa turma. Então, o Nilton que está aí, né? O Nilton também tem muita experiência desse troféu, porque foi muito bacana, né? Muito legal mesmo, uma vida inteira. Foram 25 anos de muita alegria, sabe? Então, muita amizade, muitas realizações também. Mas É, é a isso, Minas gente, Gerais é assim. é aquilo que você É. falou, né? Acho que a maioria das pessoas aqui nós nos conhecemos, né? Que estamos aqui na Uhum. sala. E a gente acaba criando realmente essa questão familiar mesmo, né? A gente, Sim, sim. né? É tão bom a gente se encontrar numa pista, né? A pista é um ponto Poxa, de encontro nosso, né? É sim. tão legal ver as pessoas, principalmente aquelas que você conviveu um certo tempo, deixou de conviver por outras questões e depois se reencontra com a pessoa. É muito legal, né? Aquelas histórias bacanas do passado, né? Aham. Aqueles perrengues, né? Aquelas competições aí que Capturei minha você câmera, falou, né? É isso. Situações assim inusitadas, né? E isso que é bacana, né? Aham. Mas é isso, mas aqui então é assim, então é o que você falou aí, vale a pena, sabe? Acho que o pessoal que está chegando aí, essas histórias têm que ficar registradas mesmo, porque a gente vê, né, cada dia que passa, né, claro, vai modernizando e tudo, mas a realidade do Brasil é essa que nós estamos vendo aí, né? Não, Os lugares e mais você, longínquos do Brasil é desse exatamente, jeito você mesmo. tocou num ponto, acho que até me veio aqui agora, vale a pena a gente falar, os mais novos têm que ver essas histórias, né, para entender. Por exemplo, a DAI é uma nova geração da arbitragem, né? Aham. Entrou tem pouco mais de 10 anos, e a gente está um pouco mais de tempo aí, né? Uhum. Essa é a diferença, né? A gente, naquela época, elas com menos condição, fazia acontecer. E hoje em dia, Sim. parece que o pessoal novo aí não está muito afim de pôr a mão na massa, né? E a gente É. sempre fala, quem tem iniciativa, quem tem proatividade, quem está afim de fazer acontecer, né? Ele vai galgando aí seu espaço dentro da arbitragem para, né, conseguir trabalhar em competições melhores, né? Competições mais importantes, que é o grande objetivo do árbitro, né? Ele atuar Sim. em grandes competições, né? Mas eu sempre falo, o que vale é a atuação nas pequenas competições, nas competições É. que não tem condição. É ali que você vai mostrar o teu valor, né? Para você um dia estar lá numa grande competição, um Troféu Brasil, um Campeonato Brasileiro, uma competição Antes, é isso mesmo, internacional, sabe? Você né? falou uma coisa que faz me lembrar exatamente isso, né? Às vezes a gente se via ali nos Jogos Olímpicos, né? Falei assim, a gente tinha tudo para estar ali realmente por isso, porque quantas vezes a gente resolveu pepinos assim incalculáveis, né? Problemas seríssimos, você passar a noite para, né? Para resolver um problema, para outro dia a competição funcionar, acontecer e tudo, né? Quantas vezes eu digo assim, a gente não tinha cronometragem eletrônica, depois começamos a ter, né? Então as coisas eram feitas na raça, ou seja, os atletas davam um tiro para lá e os técnicos davam outro tiro para cá, para a cabine de controle, para reclamar de quem chegou na frente e tal, e a Exatamente. gente usava essas câmeras, usava Polaroid, usava todos os recursos possíveis para poder tentar encontrar quem foi o primeiro colocado, né? Então, até chegou um ponto que a gente viu que não tinha jeito de realizar sem cronometragem eletrônica, porque o que a gente fazia era impossível, né? Porque os Exatamente. meninos já iam melhorando muito o nível, mas passamos por essa fase, né? Então, era muito legal. Foi desafiante, né? Foi desafiador mesmo.
Biga, Mas é isso. obrigado, cara. Que isso, prazer, Obrigado sempre um duas prazer. vezes, né? Primeiro por compartilhar a tua história com a gente, né? Uhum. Ter usado aí palavras bonitas aí para Que dizer isso. como é legal a gente trabalhar, a gente ser arte, a gente ter esse enlace familiar, né? E Aham. também por você ter atendido aí de última hora, né? Que nada, é sempre um Vários prazer, gente que ligou isso. aí. Então, obrigado mesmo, tá? Tá Vamos seguir joia. junto aí. Vamos E seguir, quando a gente se eu encontrar, vou a ouvir, vou gente... aprender com vocês aí. Vai lá. Com certeza. Obrigado. Ok. Gente, vamos continuando. Eu quero chamar o representante da região Nordeste. Pô, já faz 1 hora que a gente está aqui. Vamos fazer o seguinte, eu vou começar a falar o nome dele. Quem quiser tomar uma água, ir no banheiro, vai. Quando voltar, ainda vou continuar falando o nome dele. Tá? Aquiles, boa noite. Boa noite, Anderson. Boa noite, pessoal. Muitíssimo Tudo bem, obrigado Aquiles? pela Calorzinho aí, Tá tudo Natal? bem, sim. Rapaz, tá chovendo. Tá chovendo? Tem chovido aqui esses dias. Esse período aqui chove um pouco, sabe? Bem, Aquiles, é se isso. apresenta para nós. Eu faço questão que você fale seu nome completo. A gente tem todo o tempo do mundo, tá? E assim que você terminar, você conta para a gente como é que você começou no atletismo, o que fez a curso de arbitragem e por que continua árbitro até hoje. Conta para a gente. Perfeito. Mais uma vez, boa noite a todos, a todas. Eu me chamo Aquiles. Eu lembrei de uma entrevista que Belchior, o saudoso Belchior, deu uma vez, que o nome dele também era bem extenso, eram 6 nomes. Aí ele fala assim: eu vou fazer parecido com ele. Meu nome é Aquiles Jefferson Felipe Hudson Rakovski Delano Zandoc de Oliveira Costa Melo. Como vocês podem ver, um dos maiores nomes da arbitragem brasileira. Boa. Aí ele fala um dos maiores nomes da música popular brasileira. Eu dizia, eu ainda vou usar essa parada aí. Sensacional, usou aqui, ó. Legal, bacana. Então, esse Fala aí momento, pra gente a tua história aí. Claro, esse momento é muito, muito bacana, que eu nem imaginei que queria fazer primeiro essa referência, poder encontrar um cara aqui, eu acredito piamente que ele talvez não lembre, de Reina. Reina, quando eu ainda era atleta, Reina fazia clínicas de saltos horizontais e tal, e aí ele fez uma clínica aqui, meu pai era meu treinador na época, antes de eu treinar com o professor Figueiredo, e aí eu procurei demais esse papelzinho, que ele me deu um autógrafo, e ele disse a seguinte frase: eu acho que eu tenho esse papel, tá guardado em algum canto, que seu sucesso seja tão grande quanto seu nome. Aí ele desenhava uma palmeirazinha, eu acho que ele vai lembrar, ele desenhava uma palmeira nos autógrafos assim e tal. Bem, então isso já inicia um pouco do meu acesso ao atletismo. Meu pai é professor de educação física também, foi atleta na época que serviu ao exército e passou a ser treinador. E lá na minha casa somos 5 pessoas, né? Com minha mãe, meu pai e meus 2 irmãos. Meu pai foi do atletismo, meu irmão foi atleta de atletismo e é árbitro, não tem atuado. Meu irmão mais velho também é árbitro, meu pai também é árbitro, e aí não dava para ter sido diferente, né? Eu cresci vendo atletismo, vivendo atletismo, enfim, para as competições, ia muito com meu pai, eu sempre gostei demais do atletismo. E fui atleta, né, um tempo, mas por incrível que pareça, a minha atuação como árbitro, ela é muito antiga também, porque como eu era o filho de Chagas, para onde meu pai e eu estava lá, sempre tinha uma necessidade de pegar um papel, não, entrega ali ao filho de Chagas que ele vai deixar. Olha, tô precisando de cestinha, chama ali o filho de Chagas que ele ajuda a carregar a bolsa dos meninos. Ai, não sei o quê. Então, nisso aí já tinha essa paixão, né? E não tem como ser diferente, não. E aí, como eu falei, eu fui atleta e especificamente como árbitro, ia ter uma competição numa cidade aqui chamada Goianinha, e meu pai ia estar à frente lá e tal, e aí vamos lá. Eu fui também, né? Tinha 10 para 11 anos de idade. E aí eu participei de um, não foi bem um curso, mas uma clínica de arbitragem que a Alain passou aqui para a galera, e eu anotava tudo e tal.
E eu achava o máximo. Qual é o primeiro critério de desempate do salto em altura? E eu tava com ele anotado aqui, eu falava, e eu, caramba, isso é muito bom. Isso é muito bom. E aí sempre estive em paralelo com... Eu fiz o primeiro curso que eu pude participar, eu acho que eu tinha uns 13 para 14 anos, eu participei do curso, até recebi o certificado, mas não podia fazer o cadastro como árbitro, né? Mas está guardadinho lá, o certificado. Aí depois fiz novamente para poder enfim, me cadastrar como árbitro, e desde então, depois que eu parei de treinar, eu brinco que o atletismo é a minha cachaça. Para mim, o meu final de semana, eu estar numa pista de atletismo, para mim, é excelente. Quando eu fui casar, vamos tirar as fotos aonde? Eu fiz, vamos tirar as fotos em qualquer lugar que você quiser, porém tem que fazer umas fotos na pista de atletismo. Então, a paixão do atletismo vem de longa data, vem de casa. E esse costume nunca deixou, né? E é muito legal a gente ter... Vocês comentaram essas questões aí das dificuldades, de você participar de uma competição um pouco mais complicada e ter que se doar um pouco mais. E eu vejo muito isso de certos árbitros, certos colegas até, que iniciaram comigo na carreira e... Não vou ficar carregando barreira, eu vou lá para encher areia, né? Carregar areia para encher uma... Isso não é coisa de árbitro, chama as cara aí do USG para ajudar a carregar a areia, né? E aí chega um momento em que você consegue uma oportunidade, né? Daiane falou a respeito dos Jogos Olímpicos e sempre foi um sonho como atleta participar dos Jogos Olímpicos, e pude concretizá-lo participando como árbitro, né? E, enfim, quando a gente vê aquele momento, os meninos até brincam, né? Aqueles era cestinha, aqui na tem uma piada interna também, sabe, Anderson, a respeito dessa questão de ser cestinha. E aí a gente se depara com competições um pouco mais elaboradas, mais organizadas, e também, Deusdete, você falou a respeito de competição com 4 retas de pistas, com 4 retas e 4 curvas. Anderson, é fantástico. Aí você tenta fazer de tudo para colocar uma curva com um ângulo que seja possível alguém fazer uma curva. Aí larga uma prova de 150 metros. Aí quando os meninos saem da primeira pseudo-curva, Anderson, não fica um em pé, a molecada caindo, porque tem... E eles se levantam e correm, acham o máximo. Ou vamos fazer fazendo drift. Distância. Vamos fazer salto de distância aonde? Cava um buraco aqui, aí um dia antes um monte de gente cava um buraco, enche de areia e faz salto de distância. Às vezes, quem não é do atletismo, que escutou uma conversa dessa, pensa, nossa, como isso pode ser desorganizado? Ou por que vocês insistem num esporte desse? Eu estava conversando com o Getulinho e ele me lembrou uma situação. Meu pai trabalhava também em outro local, né? Ele era ferroviário também e tal, e na estação que ele trabalhava tinha um terreno lá enorme, e ele falou com a diretoria, posso fazer um campo de futebol aqui. A ideia do campo era para poder... Porque se ele pedisse para fazer a pista, claro que não ia deixar fazer uma pista de atletismo. Eu ia fazer o campo e ao redor faço um setor de arremesso, uma caixa de salto e tal. E aí pode. Foi feita era numa cidade no interior, não era nem aqui no Rio Grande do Norte, era no interior da Paraíba, chamada Itabaiana. E aí ele fez a pista, fez o campo, fez uma pista bem singela, eu acho que a pista tinha uns 300 metros, juntando todo... Mas tinha um setor de arremesso do peso e tinha uma caixa de salto. E aí eu já estava, né, já estava bem desenvolvido no esporte, né, enfim, estava na seleção do estado aqui e estava na universidade. E aí ele me chamou tanto eu como meu irmão para participarmos da competição. E foi muito engraçado, a gente saltando lá, meu irmão era arremessador, fazia lançamento também. E alguns anos depois, a gente passa lá na cidade e parece brincadeira, mas é muito emocionante, que a gente lembra muito bem de uns meninos com garrafa PET cheia de areia, em cima do setor do arremesso de peso, brincando de ver quem jogava a garrafa PET mais longe. Isso, no país do futebol, é muito massa. A gente está vendo a semente dessa modalidade do atletismo, que todo mundo está aqui é muito apaixonado, você ser raiz, não é ser raiz simplesmente por romantizar a dificuldade, não, porque eu gosto de dificuldade, não, obviamente que ninguém gosta, mas a gente sabe que essa ação de você cavar
um buraco para fazer uma pista de salto, uma caixa de salto, para você procurar ser o mais raiz possível que a gente está plantando. E hoje, graças a Deus, tem um clube de atletismo, a ITA, eu acho. Uma associação de atletismo lá. E, enfim, e a semente é plantada. E nós, como... Eu conversava muito isso com o Getúlio. Nós, como árbitros, como facilitadores dessa modalidade, principalmente nessas condições de interior, nessas condições onde é tudo muito difícil. Você chega para um campo de futebol, o campo parece um tapete e o cara não tá nem aí para o atletismo. Ou quando você chega com a ideia, vamos fazer uma pista aqui. Não pode usar o campo, porque vai ter treino de uma seleção que joga nas... Parece que eu estou falando mal da modalidade de futebol, mas não, a gente entende essa realidade. Mas o time do município é da Série D do campeonato estadual e tem um campo excelente e você quer fazer não pode usar a pista aqui, mas a competição é hoje à tarde, não pode. Aí a gente muda para fazer uma pista no meio da rua, fazer uma pista, um retão de sei lá, 100 metros, 150 metros do que a gente consegue fazer para poder deixar o atletismo vivo. Você citou é fantástico. Você citou o futebol, e eu não vou muito longe. Há 2, 3 meses atrás, o time do Maringá, aqui do Paraná, foi avançando na Copa do Brasil, e ele chegou numa fase que ele foi jogar contra o Flamengo do Rio de Janeiro, né? E todo mundo sabe que Maringá tem um estádio de futebol, que tem uma pista de atletismo, já teve lá grandes competições, a CBAT já fez campeonatos brasileiros lá, teve GP internacional, o COB fez já jogos escolares, enfim, uma pista muito boa e tal. E quando anunciaram que ia ser, quando o sorteio deu Maringá e Flamengo, o primeiro jogo em Maringá, que alguém teve a brilhante ideia? Vamos arrancar a gaiola. Simplesmente chegaram lá com uma esmerilhadeira e cortaram os ferros, que é aquela gaiola tipo de arame, né? E tiraram a gaiola. Então, o atletismo está sempre não combatendo no sentido ruim da palavra, mas a gente está sempre se chocando com o futebol aí, né? Então, sempre o futebol vai querer tirar... O Newton, nós temos uma história, né, Newton, lá onde foi? Na Bolívia? E para tirar a trave foi uma semana, mas para pôr foi 30 minutos depois da competição, que no outro dia tinha um jogo lá do Campeonato Boliviano, né? Exatamente. É isso, sabe? A gente não é falar mal do futebol, todo mundo gosta do futebol, né? Quando o time está bem, melhor ainda. O Newton agora não está gostando muito do futebol, porque o time dele está bem mal. Mas, enfim, a gente vai sempre tentar puxar a sardinha para o nosso lado, né? E a gente tem essa dificuldade de que uma pista de atletismo, invariavelmente, dentro do campo atlético, vai ter um campo de futebol lá. Eu achei fantástico o layout, a Claudinha pode confirmar para mim, o layout da pista do Mundial do Oregon ano passado. Porque não tem como jogar futebol naquele campo lá. Não tem. Eles tiraram uma meia-lua, avançaram os corredores do lançamento do dardo, tem um arremesso do peso ali, colocaram o salto com vara de uma forma que encurta o campo, então não tem como ter um campo de futebol ali, né? Então, se todas as nossas pistas fossem assim, a gente teria menos futebol nos atrapalhando, né? O Botafogo agora no estádio Olímpico lá no Milton Santos colocou grama sintética, gente, né? Nós já fizemos GP, o Troféu Brasil ano passado, que foi no Rio de Janeiro, as provas de lançamento foram todas na pista de aquecimento, né? E é horrível você misturar local de competição com local de aquecimento, local de treino. É muito perigoso isso, né? E já vi notícia que eles vão colocar também na pista de aquecimento lá em cima grama sintética. Ou seja, no país do futebol, é isso que sempre vai acontecer, infelizmente, né? Perdemos o Célio de Barros, uma pista tradicional, perdemos o Ibirapuera, não sei como é que está lá, né? Enfim, nós temos que... Esse momento aqui é só uma reflexão nesse sentido, e é isso que a gente faz. A gente chega onde não tem uma pista e faz uma pista, né? Agora, onde não tem um campo de futebol, os caras vão lá onde vai ter um campo e vão jogar. E a gente não. Naquela condição, a gente faz a pista. Então, o árbitro raiz, ele é importantíssimo por causa disso, né? Onde as pessoas não veem condição de ter competição,
O árbitro raiz vê a condição, ele faz a condição e a competição acontece, né? Pois Isso é. que é importante. Alguém falou aí? Figueiredo Não, eu acho que era eu mesmo. Figueiredo comentou que quando foram fazer a pista aqui da universidade, aí ele chegou pro professor o cara que toma conta do futebol, Figueiredo é do atletismo, né? E disse: olha, Parotti, vamos combinar um negócio. Eu não reclamo do futebol e você não reclama do atletismo, combinado? Combinadíssimo, Figueiredo. Aí começou a galera a arremessar peso, lançar o disco e ficar aquela bagunça ali, Parotti. Figueiredo, esse buraco aí, bicho. A gente combinou antes de tudo. Eu não reclamo do futebol, você não reclama do atletismo. Mas isso Mas aí foi sacanagem. Foi sacanagem, claro que Foi foi. Mas claro que foi. sacanagem. E aí, Porque a o gente cara se do depara. atletismo sabe o estrago que faz no campo. O cara do futebol não sabe o estrago que o É só atletismo uma faz. vingancinha. Só uma vingancinha. Tá No certo, é isso máximo, aí. o pessoal atravessa a pista de Estão chuteiro perdoados, pra estão poder... perdoados. Tá tudo resolvido. E aí a gente, essa realidade, principalmente jogos escolares, né, de você quando tenta de tudo para uma competição dar certo, e aí chega aquela criança lá, foi muito bom, já pedi para o meu professor me inscrever novamente ano que vem. Sério, isso é fantástico demais. E aí, às vezes, acontece até em competições um pouco maiores, né, aqui para a gente, justamente por conta dessa falta de entendimento de algumas instituições. Por exemplo, a gente ia fazer uma competição e já foi ficando escuro, e aí a organização do local falou: não, a gente libera a iluminação. Sendo que era uma iluminação horrível. E aí a gente largou o 400 com 2 motos atrás dos atletas para iluminando. O atleta largava lá, o atleta quando corria, largou, deu uma certa distância, as motos iam atrás lá, iluminando o cara, lá no exato, lá, fazendo a curva toda, para que pudesse ter o mínimo de iluminação. A prova, nesse ano, um menino acho que entrou no ranking, né, numa situação, fez um tempo muito bom para o Campeonato Brasileiro e tal, e, salvo engano, pegou seleção quando foi para o Campeonato Brasileiro. E a gente podia muito bem ter dito: não vamos fazer não, porque está escuro. Entende? Como uma decisão minimamente acertada, que muita gente pode pensar: não, que loucura. Talvez tenha sido uma loucura, mas propiciou o menino a correr, a entender o que era atletismo, a gostar do atletismo e pegar uma seleção brasileira. Isso aí sério, isso para mim é muito bom. Qualquer coisa que venha do atletismo, para mim é muito bom, mas essas situações assim, e que a gente encontra e depois vê um resultado e vê uma semente plantada, isso é muito legal. É muito bom. E tá pau toda a obra mesmo, né? Eu via muito isso no professor Trajano, que Deus o tenha, com muito carinho, que a gente ia para o Norte-Nordeste e aí, tem que ajeitar tal coisa. Aí vamos lá, aí pegava o kit árbitro aí, né, e furava, e disse que, mas estava até falando com o Getúlio, não teve aquele dia lá que eu colei o anteparo na pista, lá em outra cidade. Aquilo não vai sair mais não, só sai se quebrar. Disse: bicho, paciência. O anteparo tava solto, aí eu comprei uma massa lá, que você junta 2 componentes e ela fica muito firme, né? Aí eu fiz: eu vou colocar aqui só um pouquinho. Aí Getúlio fez: não, pô, bota forte, porque a galera vai empurrar. Sei que grudou, eu nem sei qual foi a situação que ficou, se tiveram que destruir lá para poder tirar, mas a gente fez a competição acontecer. Eu acho Isso que importa. que é isso, fazer acontecer. É isso aí. Essa questão da gente fazer a diferença e, às vezes, lá, um bom tempo depois, vem uma pessoa te agradecer, um atleta te agradecer, um professor te agradecer, um árbitro te agradecer, né? Ou alguém lá da cidade te agradecer. Isso é muito gratificante. Isso nos faz querer fazer mais, né? Nunca parar, né? Isso que é legal, né, Cris? Esse combustível é muito massa. Muita gente fala assim: hoje esses colegas que não acompanharam a continuação da trajetória. Mas hoje para você é muito bom, porque você é delegado técnico, né? Tem outras oportunidades. Eu fiz: bicho, mas vocês lembram que a gente começou junto para chegar aqui, às
às vezes as pessoas desvalorizam muito o processo. Para chegar numa Exatamente. oportunidade legal, cara, a gente tem um caminho a percorrer. Para chegar do outro lado, tem que atravessar o rio, não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Né? E eu acho que a gente ainda tem muita coisa pela frente nesse sentido nós temos cada vez que ser mais árbitros raízes, principalmente no atletismo de base, no atletismo de dentro do Brasil, no atletismo aqui do interior do Rio Grande do Norte, lá aí no Paraná. Às vezes, quando a gente fala, eu conversando com o Walter outro dia, e aí o Walter disse, Aquiles, o campeonato escolar aqui dura muito tempo, né, Anderson? E aí a gente fica pensando, nossa, deve ser aquele campeonato, né? Quando você fala para um colega nessa situação, deve ser um campeonato fora de série e tal, e você vê que as situações são muito parecidas com as nossas. Exatamente. Ou até mesmo você vai para uma competição, você vai para um Troféu Brasil, achando que vai para um Troféu Brasil, e você deu esse exemplo antes. E você vai para o Troféu Brasil, você não vai trabalhar. Bicho, o primeiro Troféu Brasil que eu fui, eu disse, Getulinho, meu irmão, tô destruído. Era meu aniversário, inclusive, faz muitos anos isso. Eu disse, Getúlio, vamos pro shopping. Eu não vou nada, eu vou fazer nada em shopping, meu irmão. Eu quero descansar, Aonde foi? a competição vai começar amanhã. A O competição primeiro ia Troféu começar Brasil ainda. foi que ano e aonde? Foi em 2005, no Rio de Janeiro. Série de Barros. 2005, Célio de Barros. Foi. É. Ah, não. Foi isso mesmo. Eu competi no Célio de Barros, competi no Célio de Barros 2 anos antes. Aí depois fui lá, fiquei na equipe de coordenação técnica com o Florenilson e com o professor Trajano. Aí tinha ali a salinha ali embaixo da arquibancada, né? Isso. Eu lembro que teve nessa competição, tem muita... Eu me segurava muito, porque ano passado eu estava assistindo essa parada aqui no Esporte Espetacular, e hoje eu estou aqui, né? Fazendo parte. Então, tem aquela emoção e aquele cuidado para evitar tietar, e aquela, sabe? Eu acho não, eu estava com 18 anos na época, e eu fiquei naquela, meu Deus, e agora? Mas, assim, são recordações excelentes que você vê certas adaptações. Biga e eu trabalhamos juntos lá nos Jogos Olímpicos, a gente via, né, Biga, que tem coisa que você precisa adaptar que você não imaginava nunca, bicho. Biga, não sei se você vai lembrar, que nos Jogos Olímpicos teve um período que estava sem o cartão de saída falsa da partida, e a gente teve que fazer esse negócio na hora, com folha de papel muito ofício. improviso. Você lembra? Não, você pegou a falou folha, tudo aí. Aí grudou lá o triângulo preto com vermelho e tal, e conseguiu deixar ele negócio perfeito. E eu fiquei pensando, meu irmão, tô no A gente maior imagina evento. um troféu, exatamente, falava assim, como é que eu posso, eu estou numa competição mais importante do planeta, No maior evento organizado pelo homem, é um Acho jogo que foi por isso bonito, que a é um gente se negócio preparou fantástico. para isso. Pois é. Isso E aí a gente tá sem cartão, vamos dar um jeito aqui, e aí a gente... Mas é isso, eu acho que Teatro Raiz, acima de tudo, fizeram no chat uma referência sobre as raízes, propriamente ditas, né? Eu acho que é isso mesmo, a gente amar o atletismo, a raiz da árvore, ela dá substância, ela dá sustentação, ela traz energia independente das condições, E eu acho que essa analogia é muito legal. Não é só o raiz barra Nutella, é o raiz no sentido de ter firmeza daquilo que está fazendo, de, como você disse, Anderson, sempre fazer as adaptações sem... Eu achei muito legal no seu conceito. Primando sempre pelos princípios da regra, né? Fazer com que todo mundo possa competir com igualdade e tal. Eu acho que ser árbitro raiz é isso. Eu sempre tenho muito orgulho de dizer que sou árbitro de atletismo. Isso, para mim, é uma parada fantástica. Eu amo isso. Eu até brinco que se eu morrer numa pista de atletismo, bem velhinho, não quero morrer agora, não. Mas eu seria muito feliz. Seja numa pista improvisada, ou seja numa pista de 9 raias com as melhores perspectivas do mundo. Mas eu acho que ser árbitro raiz é isso, é essa essência, é amar o atletismo, é fazer independente do que aconteça. E também quando for em competições legais, que você vai para um hotel massa, que você trabalha, né, numa situação mais tranquila, isso também é muito bom. Obviamente, isso é muito bom. Mas essa é a referência que eu faço. Verdade. A gente tem
É isso que você falou, né? Ano passado eu estava assistindo na televisão e hoje eu estou aqui fazendo acontecer na competição, né? Então, o pessoal acha que a gente vai para o Troféu Brasil e é a vida de glamour, né? Não, às vezes você desce lá no o café da manhã e o café da manhã vai abrir 1 hora depois do que você está combinado para sair do hotel, né? Então já começa por aí, o dia já começa assim, né? Mas enfim, Aquiles, obrigado, sua experiência, sua fala foi sensacional e espero que você continue sempre com a gente aí e a gente possa ter outras ações aí em conjunto, porque vocês fazem trabalho, eu tenho certeza que o trabalho que a Arbitragem do Rio Grande do Norte faz aí é por amor ao atletismo, né? Poucos quadros de arbitragem no país, eu vejo assim esse amor que transborda, né? Que transcende vocês. Eu tenho certeza que vocês aí, o amor que move vocês aí. Todos nós aqui amamos, fazemos tudo por amor, né? Mas aí parece que é diferente. Aí no Norte parece que a pessoa entrou, é assim, ó, tem que ser assim, tem que amar. Tem que amar. Se não amar, não vai estar junto com a gente aqui. Então, parabéns aí. Dá um abraço aí nos meus amigos, no Alan e no João Batista, né? Saudade deles também. E logo, logo a gente vai se encontrar aí numa pista, com certeza. Verdade. Valeu, pessoal. Obrigado, Cláudia. Obrigado a todos vocês. Deus abençoe. Valeu. Bom, agora deixei por último aqui o mais cubano, o brasileiro mais cubano, ou o cubano mais brasileiro do atletismo, né? Um camarada que veio inicialmente para competir, depois veio para trabalhar e se apaixonou e nunca mais quis voltar, né? Reina, boa noite, seja bem-vindo. Se apresente aí para os nossos boa noite, meu amigo. Espectadores. Ô, Anderson, boa noite a você, boa noite a todos. Eu nem sei realmente por onde começar. Bom, vamos começar pelo princípio, que é o que mais temos, né? Bom, eu fui atleta, com alguns resultados aí, mais ou menos, nem tão significativos assim no mundo. Depois virei treinador, trabalhei na CBAT de salto triplo, né? Salto triplo. No salto triplo, salto triplo. Qual a tua melhor marca no salto triplo? 17,48. Uma marquinha, assim. Uma marquinha aí, tá suave para chegar a algumas coisas assim. Então, olha, vou começar a falar assim algumas coisas assim antes de entrar no tema. Daiane, faltou no kit uma coisa: protetor solar. E repelente. E repelente, exatamente. Quero dizer aqui que, poxa, é um orgulho saber dele novamente. E realmente tinha uma palmeirinha ali naquele autógrafo. E, bom, outra coisa, adeus, eu comecei a treinar em uma pista de 4 raias e 4 curvas. Era uma loucura correr naquilo, mas conseguimos. Bom, como comecei na arbitragem? Vou dizer... Eita, esse é sacanagem! Comecei na arbitragem no ano 2008, com Newton Feres e o saudoso Trajano. Pessoas maravilhosas. Rapaz, nessa foto, muito interessante. Essa foto que você acabou de passar ali, se você percebe, tem um V ali, hein? Como 2 corredores. Não está percebendo outra linha vermelha atrás? Sim. É o corredor de dardo. E nessa competição, tinha no mesmo horário dardo e salto em distância. E agora? Então, é loucura essas coisas que se fazem no interior. Bom, comecei no arbitragem, não? Porque eu não sei ainda se eu sou treinador ou árbitro. Não sei realmente. É um dilema. A semana antes passada estava arbitrando salto em altura, que tinha um aluno meu, saltou 2 metros e eu não sabia se ficar sentado ou ficar pulando. Fiquei sentado.
Fiquei sentado sem problema ali, mas é complicado. Aí então, Essa pista aí, essa competição aí é aonde? É em Manaus? não, essa competição foi no interior aqui do Amazonas, em Tefé. Vou lhe dizer, essa pista tinha 500 metros. E vou lhe dizer, porque aqui nós temos uma coisa que se chama os polos. E nos polos, a gente vai de árbitro. Se realmente vai de árbitro, mas árbitro de qualquer coisa. Eu fui árbitro de basquete, já fui árbitro de xadrez, já fui árbitro de tênis de mesa, já fui árbitro de voleibol. Imagina a briga. Eu, como árbitro de basquete, não sabia nada de basquete. Graças à internet, fui árbitro de basquete. A outra coisa, Anderson, você tem que lembrar mesmo, quando trabalhávamos na CBH, todo mundo ia para os GPs. E vou dizer, para mim, o árbitro raiz foi aquele mesmo. A gente se deitava 2 horas da manhã e 5 horas da manhã tinha que ir para a pista para competir. Lembro uma vez que ficamos montando uma gaiola, 2 gaiolas, lá no Botafogo. Montando aquela lá em cima e lá de embaixo. Terminamos quase 2 horas da manhã. Sim. Mano, a gente foi 2 horas, quase 3 horas da manhã. Voltamos para a pista, para a competição, e tivemos que desmontar aquelas mesmas gaiolas em menos de meia hora, porque tinha jogo Botafogo. E depois voltar a montar. Era loucura. E ainda eu não era árbitro naquela época. E lembra que era por letras. Eu tinha a letra C, que eu não tinha acesso à pista, mas tinha que levar o gelo, que não tinha chegado o gelo. Aí eu cheguei muito buscar você. Anderson, o gelo, tenho que levar o gelo. Reina, tu está com a letra C, e agora? Não, eu não sei, eu vou levar, eu vou entrar, não se preocupa, eu vou entrar. Mano, eu entrei por aí para lá e o guarda, não, você não pode, não, mas é o gelo. É loucura mesmo. E nas competições, vou lhe dizer uma coisa assim, nesta última competição, eu tive um episódio muito legal. Por quê? Eu tenho uma voz baixinha, muito baixa, muito assim, muito singela. Eu quase não, ninguém me ouve. E eu dou aquelas palavrinhas assim, pessoal, de tal estado, a la vez, 400 metros. Chega uma menina e me toca assim no ombro. Professor, eu sim, minha filha, que foi? Você engoliu o aparelho de som? E eu... Outra coisa. Não. E ainda... Eu tava atrapalhando a conversa da menina. Não, mas... Não. E aquela competição que eu entrando sem crachá e falando espanhol. Não, espera. E entrando. Assim foi sem razão. Chegaram a uma competição. Outro exemplo foi assim. Aqui em Manaus, tem um tempo que tinha que a pista estava em reforma. E fazíamos as competições na UFAM. Vamos pela noite, uma sexta-feira pela noite, marcamos a UFAM, todo com carro, bonitinho. Né? Aqui em Manaus tem um fato. Pode chover em tua região, mas não pode, vai em outro bairro, não chove. E eu moro longe do UFAM. Marcamos todo aquilo bonitinho na pista com carro, tá? Eu olho para o céu mais preto que eu. E o céu mais preto que eu. Mas minha casa não caiu uma gota. Eu, não caiu uma gota lá. Quando chego 6 horas da manhã, cadê a marcação da pista? Cadê o carro? Mano, e uma drenagem boa demais. A drenagem era tão boa que o carro desapareceu junto com a drenagem. Muito boa. A essa hora marcaram a pista. E os treinadores, e essa pista que não sai, Bom, e a pista sem iluminação. Aí, imagina, usa repelente porque o Meruim cantando nas canelas dos neguinhos. E foi assim, bom, toda competição que você chega, você tem que improvisar. Uma lona,
Tem alguém que falou, passa uma lona. Mano, se não tem uma lona, não tem nenhuma camisa para o árbitro. Outra coisa, eu estou vendo que todos os locais têm uma equipe de arbitragem. Imagina que nesses polos a gente vou eu sozinho no atletismo e tem o árbitro de voleibol, o árbitro de futebol, o árbitro de... Eles são os árbitros que me auxiliam. Mas eles não sabem muitas vezes nada de atletismo. Sobretudo en arremeso de peso. Bueno, yo tengo que ir para el arremeso de peso y tengo que ir para el dardo. Por cierto, esta última vez, casi un dardo me acerta. Yo estaba fuera da área, o atleta olhou para um lado, lançou para outro e eu corri. Corri para se fosse outro árbitro, talvez tivesse sido acertado, mas eu corri, macho, corri. Como eu nunca tinha corrido, juro. Nunca eu tinha corrido. E nas competições raízes é assim, tu chega, o mais emocionante é a viagem. Aqui no Amazonas, você vai de ônibus de linha, de barco, de avião, é todo assim. E quando você chega, fazer o salto em altura com colchões de ginástica, e você colocar o pé assim no colchão, o colchão sai rodando com o atleta. Você, quando coloca o sarrafo de novo, aquele poste improvisado que temos, e você mide a altura, uma vez está 1,30, outra vez está 1,40, e você arruma, porque não é um sarrafo, é um pedaço de cano de PVC, ou um pedaço de ferro. Quando você entorta aquele cano, endereça o cano. É muito, muito difícil, muito primitivo, mas muito legal. Você termina extenuado, mas cada vez é uma experiência diferente. É uma coisa que para você... começar outra, né? Doido para começar outra. Doido para começar outra. Mas porque essas dificuldades fazem que você seja muito mais criativo, muito mais resiliente em tudo. Chega nos meninos e você vê a alegria dos meninos ao competir. A alegria da cidade que você vai. É uma coisa que não tem comparação. E aí tem um diferencial, né? Eu já morei em Manaus, eu sei como é que é. É uma metrópole no meio da selva, né? E praticamente a população se resume aí na área urbana de Manaus, né? Mas tem outras cidades, né? São poucos municípios no Amazonas, mas tem outras cidades. E eu sei de histórias de atletas que foram competir em jogos escolares em Manaus e era 2 semanas de barco para chegar em Manaus, né? Exato. É assim, tu diz, posso supor, agora para ter feito, a gente foi de avião, mas a gente tem que levar os dardos, tem que levar os discos, tem que levar os pesos para embarcar os dardos. Esses são armas. Ou você vai para onde? Ou você vai fazer o quê? Ou você vai matar quem com que? Não, meu irmão, isto é assim. Ah, tá bom. Você chega a um aeroporto lá em Tefé, um aeroporto pequeno, os dardos, eles deixaram lá fora e eu, cadê os dardos? Veio um funcionário, tem umas varas ali, que parecem para pescar pirarucu. Eu não sou vara, meu filho, são dardos. E eso sí Arpão. Un arpón, otro te decía así los pesos. Olha, tengo unas bolas de ferro ahí que parecen balas de cañón. ¿Es de quién? No sé, es minha. Es cosas así que ninguém sabe de atletismo, mas después cuando tú sabes, es muy reconfortable, yo juro, muy legal. Todas esas cosas, A experiencia es tanto en GPS como en polo, o mesmo aqui no Amazonas. Me fale uma coisa, você tem ido a Cuba ultimamente? Tenho ido. Você tem contato lá com o pessoal do atletismo em Cuba? Há muita diferença das competições em Cuba, das competições aqui no Brasil? Não só a questão de competições assim, as competições pequenas, mas as grandes competições cubanas. Existe um troféu Cuba de atletismo lá, né? Deve ter um campeonato nacional, alguma coisa assim. O que você pode falar um pouquinho para a gente, passar essa experiência, um pouquinho da arbitragem de Cuba para a gente? Olha, Anderson, eu vou lhe dizer assim,
En Cuba, yo no quería ser árbitro, yo era treinador. Es un estatus, es otra cosa, ¿no? Mas sempre o arbitragem cubano foi muito respeitado. Pô, você conhece a Parceiro, outros, eu não lembro agora Eu assim. vou me encontrar com a Parceiro em alguns dias. Em alguns dias eu estarei junto com ele. Manda um abraço para ele da minha parte. E então, nós realmente somos muito criativos. E as competições em Cuba são competições que, bom, as de alto rendimento é como um troféu Brasil aqui, como os GPs. Só que eu vou dizer assim, a qualidade do atleta é maior que a qualidade do atleta aqui no Brasil. Ou seja, você vê um triple salto, ninguém salta uma tábua de 11 metros. Todo mundo vai uma tábua de 13 metros e o feminino uma tábua de 11 metros. Essas coisas assim são pequenas diferenças que eu vejo que pode ser que o Brasil esteja muito mais alto, mas tecnicamente Cuba está mais elevado, não? Agora mesmo tem os jogos escolares que estão acontecendo agora em Cuba e o atleta de salto triplo ele só salta a tábua de 13 metros. Ele não salta uma tábua de 11 metros. É alguma coisa assim bastante diferente. Por isso São que atletas... Cuba revela bastante atleta de alto nível, né? De alto nível, exatamente. É outra realidade, é outra coisa assim. Eu até pediria a sua ajuda, até para a gente criar uma pauta agora, Claudinha, Geraldo, a gente trazer um árbitro cubano para conversar com a gente aqui, passar essa experiência, né? Eu acho importante, porque a gente tem muito paradigma, né? Tem aquele olhar para Cuba, que, né, é uma ditadura, que o povo sofre, tem essas coisas, mas eu sei que as coisas acontecem lá, né, Reni? Tudo... Vai acontecendo, aos poucos vai acontecendo. Você, se vai a Copa Cuba, que é como se chama, não? Uhum. Você vê ali cronometragem eletrônico, a medição eletrônica com teodorito, com tudo. Uhum. Ou seja, que isso sim não é típico de lá. Agora, os jogos escolares são jogos raízes. Porque igual aqui. Às Vai do vezes jeito que dá. Do jeito que dá. E você vê a qualidade dos caras saltando. Minha nossa senhora, que é isso? Você vê um Sotomayor saltando um jogo escolar é 2,30, 2,20 e tanto. É assim, é uma coisa diferente. Renan, obrigado, né? A gente se conhece há muito tempo, né? Já trabalhamos juntos, né? Tem algumas histórias pitorescas, engraçadas, e agradecer aí sua participação, né? E se você puder nos ajudar nessa questão de fazer um contato aí, a gente tem contato com a Parceiro, né? Mas tentar fazer outros árbitros aí de relevância de Cuba para a gente também fazer um bate-papo aqui para que os nossos bom, meu amigo, será feito. Um pouquinho da relação aí, fazer uma correlação com a arbitragem brasileira com a arbitragem cubana, tá bom? Ok, meu amigo. Um abraço para todos. Bom, gente, acho que está de bom tamanho, já estamos aqui desde as 8h30, já são 10h15. Espero que vocês tenham gostado, né? E a gente tem uma novidade para anunciar para vocês aí, que é o blog da Abraat, tá? A intenção é a gente alimentar esse blog, né? Não é um blog que vai ser montado pela Abraat, pela Claudinha, pelo Geraldo, pelo mim, tá? Vocês vão ajudar a fazer esse blog, né? Com as histórias de vocês, né? A história que a Dai contou direitinho, que ela contou ali da biblioteca no meio da reta, como que fez para dar a partida, né? Essa história do Deusdete do avião chegando, acabando com a pista, é uma história de blog, Deusdete. Ó, você já está convocado, nosso árbitro escritor, escreveu uma crônica aí sobre o dia que nós fomos marcar numa pista de atletismo, uma pista de aeroporto.
E não avisaram que o aeroporto estava funcionando e o aeroporto não sabia que estava tendo uma competição de atletismo no aeroporto. Né? A gente colocar o Aquiles, né, contando essa história também, que eu achei muito legal, e eu entendo que também foi assim comigo também. Num dia eu estou assistindo os caras pela televisão, eu vejo os árbitros passando, né, pela pista, eu vejo os árbitros dando partida, medindo, fazendo queda, e no outro dia estou junto com os caras lá. Então, eu até me arrepio quando eu conto isso. É muito sensacional isso. A primeira vez que eu andei de avião foi por causa do atletismo. A primeira vez que eu saí do país foi por causa do atletismo. Né? O atletismo é a nossa vida. Né? Eu já falei isso aqui outras vezes. A gente não vive do atletismo, a gente vive para o atletismo. Né? Muita gente consegue viver do atletismo, mas acho que a maioria de nós aqui, né, vive pro atletismo, a gente se doa para o atletismo. Isso é muito legal, muito bacana. Né? Então, a gente está lançando aqui, então, para vocês em primeira mão, o blog da Abraate, né? Eu vou chamar a Claudinha para falar um pouquinho desse conceito, né? E o Geraldo depois pode dar uma passada assim, sobre como todos vocês associados aqui da Abraate pode alimentar esse blog. Cláudia? Então, primeiramente, deixa eu falar para vocês que, olha, eu ri muito essa noite, gente. Foi, assim, uma noite deliciosa, né, para gente que gosta desse tema, que é árbitro de coração e de paixão, né, escutar esses 5 personagens aqui, né, que vão estar tendo suas histórias também para dentro desse blog. A ideia que vai surgindo das ações da Abraate vem justamente dos árbitros, por isso que a gente diz que estar em associação é justamente isso, né? A gente está mantendo contato. Então, quem ainda não está na Abraate, venha, faça parte, porque quando eu decidi entrar dentro da Abraate, porque para qualquer associação, sindicato, clube, a gente se faz a pergunta, né? O que eu vou ganhar com isso? Quando eu decidi fazer parte da Abraate, eu me perguntei, o que eu posso contribuir para isso? Essa foi a pergunta que eu me fiz, né? Porque acho que a grande maioria que está aqui até essa hora, né? A gente tinha uma programação até 9h30. Normalmente as ações da Abraate têm horário para terminar e tem horário para... aliás, tem horário para começar, horário para terminar, mas hoje foi impossível, gente. Assim, essas histórias, como o Anderson falou, acho que precisava de um bate-papo da Abraate com cada um dos personagens hoje aqui envolvidos, né? Foi, assim, uma noite fantástica. Mas, em conversa, né, o Geraldo falou assim, mas por que a gente não faz um blog? Daí o Ernesto, junto numa conversa, falou assim, a gente pode aproveitar, por exemplo, as histórias que estão dentro desse blog, a gente fazer, inclusive, um e-book. Não, depois desse book a gente vai ter lá uma comissão que vai estar escolhendo as melhores histórias e podemos fazer um livro publicado lá na frente, né? Então eu acho que essas histórias que vão ser eternizadas, né? Porque a gente vai, mas as histórias ficam, né? O Trajano foi um dos fundadores dessa associação. Veja em quantas falas apareceu o Trajano. O Trajano corpo, ele se foi, mas o Trajano árbitro, ele sempre vai viver com a gente. E onde que a gente pode eternizar essas histórias? Através daquilo que ficar escrito, né? O Deus Dete traz muito bem isso. Então, a gente está lançando esse blog amanhã, tá? Amanhã, não hoje, nós temos o Momento Abraate. O Momento Abraate começa às 8h15 e 8h30 ele encerra. E amanhã quem vai falar para nós? O Geraldo. Qual vai ser a temática? Como alimentar este blog. Então, amanhã, excepcionalmente, nós vamos abrir o Momento Abraate para todos os árbitros que tenham vontade de participar, não somente para os associados, até para ter essa aproximação. E aí, vocês têm os nossos contatos, têm os contatos de quem convidou vocês para estar aqui hoje, né? Entre em contato com essas pessoas e a gente vai orientando como se tornar um associado, porque árbitros todos nós já somos, né? E eu queria só finalizar
esse momento, né, trazendo aí a figura do Newton, que está fazendo uma pesquisa. Eu acho que quanto mais ações envolvendo o atletismo a gente tiver, mais o nosso esporte vai sendo reconhecido, inclusive no nosso país, né? Então, a gente já disponibilizou no site da ABRAT, a gente encaminhou para o e-mail de todos que têm cadastro dentro do site, né? E se precisar, a gente encaminha em outros formatos, em outros grupos, mas procurem estar participando, porque a voz dos árbitros é que vai trazer esses resultados da pesquisa sobre, né, justamente a análise, aí, eu vou ler aqui o título, né, que é análise das variáveis na tarefa de busca visual por árbitros nas provas de marcha atlética dentro do atletismo, que é uma proposta justamente que o Newton traz de ensino para os árbitros. E também a gente teve uma alteração de regras recente pela World Athletics, né? Inclusive a mudança de posicionamento dos atletas nas raias, né? Nas provas que são raiadas, já foi publicado, já está valendo pela World Athletics. A versão em português está quase saindo do forno, né? Assim que tiver, a gente já publica para todos os associados, por isso também a gente acha importante que todos os árbitros venham para a ABRAT, que é uma forma também da gente se manter conectado com todos, né? Então, eu não quero estar tomando mais o tempo de todos, né? Eu quero só agradecer pela noite de hoje, né? O Anderson é esse âncora aqui desse momento de bate-papo com a ABRAT, e a cada mês agora a gente vai estar tendo uma temática, o Anderson fazendo esse bate-papo gostoso aí, com a participação de todos. Hoje a gente teve esses 5 convidados, às vezes a gente vai ter aberto para que quem está aqui participando também possa construir, possa conversar, né? O chat é sempre um momento importante e a gente vai estar utilizando, né, aquilo que está no chat e nas falas que vieram aqui, também para ajudar a alimentar esse blog, tá bom? Então, Anderson, agradeço, convidando de novo todos amanhã, 8h15, e a gente vai disparando o link ali do Zoom, né, para as pessoas que participaram aqui, para amanhã também participarem conosco e com o Geraldo, tá bom? Agradeço a todos, um grande beijo no coração. Até mais. Tchau. Obrigado. Beijo. Obrigado. Valeu, Foi muito Bico. bom Salvou, rever pessoas hein? queridas aqui. Valeu. Obrigado, pessoal. Valeu, Tchau. pessoal. Boa noite a todos. Abraço. Valeu, gente. Boa noite. Obrigado, Boa pessoal. noite. Abração. Boa noite. Boa Tchau, noite, Obrigado, tchau. galera. Até Oi, mais. Valeria. Com Tchau. Deus. Beijão. Tchau, gente.